Olá, Manuano, tudo bem? Vamos iniciar uma aula de língua inglesa. Nós temos falado sobre alimentos, né? Começamos falando sobre alimentos, comidas, refeições. Nós vimos que nós temos quatro nomes de refeições em língua inglesa, que é o breakfast, o lunch, o dinner e o snack, né? Em alguns países é muito comum o brunch, que é como se fosse um café da manhã mais tarde. Ele costuma substituir o almoço também, né? Aos finais de semana ou as pessoas que pegam o trabalho um pouco mais tarde costumam comer um brunch, que seria um café da manhã e misturado com almoço, né, com uma refeição mais pesada, mais reforçada, digamos assim, para que não precise fazer um intervalo para o almoço tão próximo, né, possa aguentar até o horário do lanche da tarde. Falamos então sobre essa divisão, né, de grupos alimentares. Nós temos protein, nós temos dairy, nós temos os grains, que é como se fossem os carboidratos, os vegetables, as fruits, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os menus, que são os tipos de menus. Nós também vimos, né, essa evolução dos menus. Principalmente com a pandemia, nós temos visto muitos menus agora em QR Code, né, nas mesas dos restaurantes e tudo mais, para que as pessoas não precisem pegar mais no menu e tudo mais. Lá na página 7 do nosso book, do livro didático, nós temos um menu aí com os nomes. Olha só, algumas partes desse menu estão faltando, que são os nomes dessas categorias de alimentos, tá? Então, por exemplo, nós temos aí snacks e sides, que é um tipo de categoria de alimentos. Nós temos desserts, que é uma outra categoria. Nós temos kid friendly, que é uma outra categoria de alimentos, né, que é alimento direcionado ao público infantil. Mas 3 categorias estão faltando. O que seria a primeira categoria? Aquilo que a gente come primeiro, antes do restante dos alimentos. Em inglês britânico, nós chamamos de appetizers. E no inglês americano, nós chamamos de starters, tá? No português, nós chamamos de aperitivos, que é aquele prato de entrada, né? Ou aquele alimento mais levinho que a gente come no início, na entrada da refeição, tá? A entrada, starter ou appetizer. A segunda categoria, o que seria aí? Vocês acham que vem logo em seguida? Seria o main course ou o main dish em inglês britânico. Em inglês americano, main course, tá? Que é o prato principal em português. E lá do outro lado, qual que é a categoria que está faltando aqui? O que é isso aí? São os drinks ou beverages no inglês britânico, ou as bebidas em português, né? Juice, soda, water são drinks, ok? São algumas categorias de alimentos que a gente tem. Desserts são as sobremesas, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre esse diálogo entre o garçom, tá? O server ou o waiter, que é a pessoa que trabalha no restaurante, e o client ou o customer, tá? É sempre importante falar da necessidade da educação nesse momento. Por isso, nós já estudamos os modal verbs. Can I? Could I? Ok? I would like. É importante observar o uso desses modos verbais ao fazer um pedido num restaurante em língua inglesa, tudo bem? Na página 8, vocês têm aí um diálogo entre
um customer, o cliente, e um server, um atendente, em um restaurante. Vocês devem colocá-lo em ordem, tá? Além disso, vocês vão fazer a atividade de leitura da página 9 e página 10 em relação a alimentos, cardápios e restaurantes e tudo mais. Combinado? Bons estudos essa semana e até a próxima aula de inglês. Tchauzinho!